direcionando ela e sinalizando. Então, quando você chega numa reunião e você fala algum dado, você traz alguma informação, e você é a única pessoa questionada, sabatinada, então, de onde veio o dado? Como você sabe? Tem certeza? Eu preciso provar. Isso é um machismo, porque aquele homem, ele não consegue acreditar na sua informação. Você já fez tudo, você já fez todo o trabalho, você foi para a reunião informar, porque você já fez toda a pesquisa. Ninguém é leviano de chegar e falar numa reunião alguma coisa, eu acho que é isso. Não. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Estamos aqui diretamente do estúdio da Turnit Brasil em São Paulo, na Parada Inglesa. Leandro, temos uma convidada nova que já veio, mas eu não estava aqui. Como que foi isso? Me explica isso direito. Antes de apresentar a convidada, quero convidar você a conhecer aqui nosso estúdio. Então, se você quer ter um podcast, quer ter um curso online, quer tirar seu projeto do papel, entre em contato conosco pelo 977323801 ou pelo Instagram, @TurnitStudio, que nossa equipe estará pronta aí para te atender. E, como o Victor falou, nossa convidada ela já veio aqui, acho que foi o primeiro podcast que ela veio presencialmente, que ela participou. Justo que eu não estava, né? Então por isso foi tão bom. Mentira. Não. Foi não. Ela tava super nervosa, tímida. Porque eu não tava aqui, entendeu? É isso. Agora vocês vão conhecer uma outra convidada nesse episódio, que ela tá super solta. Olha lá, olha a sorrisinha. Outro ser. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês Samantha Neves, consultora, palestrante, empresária, já tá rica, escritora. Em menos de um ano, ela já tem, acho que 5, 6 profissões diferentes. O que aconteceu? Como é que faz? Fala aí pra gente. Seja bem-vinda, né? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Agora deu certo, deu né, certo. Victor? Agora a gente tá no mesmo local. episódio. Deixa eu pegar um pouquinho aqui essa prosperidade. Prosperidade da Samantha pra gente. A prosperidade está comigo, não é, Capricorniana gente? não tem como. Não tem como ficar pobre, gente. O meu nome é trabalho, o segundo é... hora extra, talvez, né? Férias, que ela tá contando Férias, aqui. né? Férias, porque eu gosto de trabalhar pouco e ganhar muito. Esse é meu dilema. Uma celebridade, né? Sim, gente. Mas assim, parece que foi ontem que eu falei com vocês, né? Com você, né? Porque você não tava no dia. Ele te esnobou no dia, é verdade. Ele me esnobou, ele não quis estar presente. Absurdo. E aí, só de raiva, eu comecei a ter várias profissões pra ver se ele me atende, né? Tá vendo? Me nota, agora, né? pra ver se ele me nota, né? Então, tive que lançar livro, fazer palestra, mentoria, pra ver se ele entende. Cabelo tá diferente, tá tudo diferente. Cabelo novo, tudo pra cá. E ela falou que ela veio com esse cabelo exclusivo pra gente, é isso aí. Sim, em primeira mão. Esse cabelo Você tá sendo viu? mostrado por vocês, pela Turner. Aí sim. Sá, obrigado mesmo aí pela disponibilidade por vir aqui de novo. Imagina. E hoje, no novo contexto, né? Naquela época que você veio, você estava trabalhando, né, para uma empresa. Hoje você está aí no mercado como palestrante, consultora, já lançou. A gente tava falando justamente isso, né? Como é gostoso empreender, né? Que a gente dá a vida, assim, né? A gente vai. Ela tá com a cara boa, o que ela tá fazendo? Olha a diferença. Não tem uma coisa errada. Esse daqui tem nome. Tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Doutor. E aí, como foi essa transição de carreira para você daquela época que não faz nem um ano? É 9 meses. Recente, 9 meses, né? É 9 meses. Como que foi essa mudança, reviravolta na sua vida? Cara, essa mudança foi assim, uma coisa muito... Ela era planejada e não era planejada. Eu sempre brincava que quando eu estava na empresa ainda, falava assim, gente, eu vou ficar aqui até 2 anos, porque eu vou melhorar, fazer palestras e afim, está crescendo o meu negócio. E daqui a pouco a empresa tá ficando pequena, porque trabalhar CLT, a gente brinca, é maravilhoso, porque você tem muita estabilidade em várias coisas. Só que quanto maior a empresa você acaba se tornando um produto da empresa. E você não tem voz, né? Você não tem, porque tudo tem que passar por aprovações, e dependendo do cargo que você ocupa, você não pode falar algumas coisas, tem pessoas específicas para falar aquilo. E aquilo ali tava me deixando já meio angustiada. Mas eu fica meio que amarrada, né? Você pode falar a empresa que você trabalhou? Sim, eu trabalhava na Google Brasil. Isso. Eu era analista do mercado financeiro, então eu cuidava dos grandes bancos. E era muito legal, mas assim, eu ficava presa. Então, às vezes,
outros bancos me chamavam para palestrar, para fazer alguma coisa, e eu não podia fazer, porque... Não mudou muita coisa, né? Porque tá acostumada a trabalhar com grandes fortunas, né? Grandes dinheiro, agora é pra ela. Agora a fortuna é minha, né? Eu não mudei muita coisa, mas era isso. Eu trabalhava com grandes bancos. E os bancos hoje, eles precisam do trabalho que eu faço. Tanto bancos, empresas de agronegócios, essas empresas mais tradicionais do mercado, ela precisa dar uma remodelada em como ela é vista no mercado. Então, ela precisa melhorar a comunicação, trazer mais diversidade, e essas empresas vêm atrás do meu trabalho. Só que quando eu trabalhava no Google, muitas vezes eu tinha que negar, porque senão dava conflitos de interesses, então todas essas problemáticas. E aí as coisas começam a acontecer, o Google sempre em reorg, porque apesar de ser uma empresa enorme, continua com a estrutura de startup, que eu acho isso é bom e é ruim. Então, chega lá o chefão e tem uma ideia e fala, vamos reorganizar aqui um setor. E começa a reorganizar, e não interessa se vai perder algumas vagas, ou se aquele time não vai mais existir, e foi o que aconteceu comigo. O meu time, ele era um time de dados que cuidava do setor financeiro, automobilístico e de viagens. Olha aí o que a gente estava comentando de viagens. Legal, hein? E daí... Samantha Tour. Samantha Tour, né? E daí quando teve essa reorg e tudo, o meu time deixou de existir. Então, e aí eles pegaram e fizeram algumas propostas. Então, eu estava empregada, só que eu não tinha função. Eu nunca estive nesse... Como se fosse uma atriz da Globo, né? Como que tem aqueles na geladeira. Vitalista, eu estava na geladeira. Eu achava chique, porque eu ficava assim, gente, eu tô contratada. Tô ganhando. Tô ganhando, mas eu não tenho uma função. Então, eu não vou pro escritório. Não dá pra ir pro escritório, vai fazer o quê, porque é pra praia, né? Eu ia pra praia. Mentira. Dúvida, capricorniana, não ia pra praia jamais. Não, mentira. Aí Mas ao mesmo tempo bate uma insegurança, porque você fala, e agora? Eu tô, não tô, vão me tirar, não vão? Então, e aí eu comecei a ficar nisso, comecei ali a fazer as movimentações, só que eu também senti uma questão comecei a empreender, as coisas estão andando, cara, eu vou dar um gás no empreendimento, vou começar a empreender mais, vou começar a cuidar da minha marca pessoal e vou deixar ali o Google meio que se resolver. Porque as vagas vão surgindo, eu vou reaplicando. Se for para voltar, vai acontecer, porque as pessoas já me conhecem. Então, você está dentro da empresa, é um pouco mais fácil de você se realocar, né? Era meio que essa a ideia. Uhum. Pensando que está tendo uma reorg e vários times estão deixando de existir, então vagas, você imagina, né? Então, elas demoraram para ressurgir. Enquanto isso, eu peguei... Para não surtar, eu comecei a empreender e comecei a cuidar do meu negócio. E aí foi indo, fui cuidando, fui fazendo as coisas. Não surgiu vaga que fizesse sentido para mim, que desse match. E aí foi passando o tempo, o empreendimento, eu começo a fazer mais coisas, eu começo a ver que ser dona do meu tempo, para mim, é muito mais importante do que, às vezes, ter um salário, uma garantia de salário. É porque a temática que você trabalha, ser palestrante, tem que ter isso, né? Você tem que ter o tempo para você se organizar, construir o seu discurso, você ter esse viés, né? E você estando no CLT, você não tem como. Você não consegue, porque você vai palestrar? Ou... Sim, e às vezes é umas palestras que, sei lá, você tem que viajar. Então. Eu participei de um evento que eram 2 dias dentro de uma empresa. E aí eu fiquei assim, se eu tivesse CLT, como que eu vou ficar 2 dias dentro de uma outra empresa, desenvolvendo um projeto? Não dá, não ia dar certo. E aí foram essas coisas que aconteceu, e aí eu acabei voltando a empreender. E eu amo empreender. A gente sempre brinca que dá trabalho, é um negócio complexo. Para as pessoas que estão começando, eu sempre falo assim, você fechou um cliente, você já tem que pensar no próximo. Não dá para você... eu fechei... fechei a palestra com a Turn hoje. Pô, legal. Acabou a palestra? Já tô pensando na próxima, com vocês, com outro cliente. Não dá para eu ficar assim... não, eles vão me chamar, eles vão lembrar. Não, é constante. Você tem que sempre estar procurando outros clientes. E essa eu acho que é a grande dificuldade de muitas pessoas quando elas vão empreender.
que elas não falam do trabalho delas, que elas não se vendem, não se divulgam, elas acham que as coisas vão acontecer naturalmente. Eu fico, gente, as coisas só acontecem naturalmente. Se você força a mão, se você começa a fazer isso. E aproveitando esse gancho, em que momento você descobriu ou você teve essa alta visão de precisar se vender? Foi trabalhando na Google ou foi a partir do momento que você saiu falando, não, alguém tem que valorizar o trabalho e essa pessoa sou eu? Eu acho que foi uma mistura ali. O Google foi uma escola, ele me ajudou muito ali, a empresa, com isso, porque o Google ele tem uma máxima que é, ele não dá desconto, ele oferece serviços. E eu achei isso sensacional. A primeiro momento, você é estranho, você fica, nossa, mas como assim você não vai dar desconto para um cliente que gasta milhões com você? Não, ele dá serviços. Então, você quer. Você não tem condições, então você paga menos. Você paga mais, você ganha serviço. Você não consegue, você paga menos, mas ele não dá desconto. E como as pessoas Amei. iam. Amei Então, e como as pessoas vão se vendendo. Então lá eu vendi ideias. Então eu tinha que chegar para o meu cliente e mostrar que de acordo com dados X. Agregar valor. Então, eu tenho um caso que eu adoro, que é de uma maquininha, que as pessoas reconheciam ela pela cor. E aí, dentro de um estudo interno, a gente pegou e chegou para o cliente e falou, olha, os seus clientes, eles reconhecem a sua marca pela cor, eles não lembram o nome. Aí ele pegou e usou isso a favor. Então ele chegou e começou a falar da cor da maquininha. Então, sabe a maquininha, tananã? Aí falava a marca. Então ele usou isso a favor. Mas por quê? Eu fiz um estudo e mostrei que as pessoas não estavam identificando pelo nome. Ele se apropriou e aí foi. Então, tudo isso foi me ajudando a desenvolver a minha marca, que se eu não falar, se eu não entender como o público me entende, como as pessoas me reconhecem, e comece também a falar sobre isso, as pessoas vão acabar esquecendo. Então, hoje nas redes eu falo Samantha, eu sou Samantha Neves, a sua trans perfeita. E trans perfeita veio porque eu falava sua trans periférica. E aí minha amiga entendeu assim, nossa, eu entendi trans perfeita. Eu, jura? Falei, eu vou trocar, porque se você entendeu, outras pessoas também entenderam. E transperfeita é mais fácil de falar, né? Então, assim, as pessoas elas acabam assimilando mais rápido. Então, essas coisas, o Google me ajudou muito, mas no dia a dia eu vou aprendendo, assim, com as pessoas, em eventos. Então, hoje, quando eu vou em qualquer evento, eu sempre falo para as pessoas que eu tenho que me vender, e me vender é isso, falar do meu trabalho, falar quem eu sou. Porque como eu trabalho com comunicação, com palestras, não é um produto físico que você olha e fala, eu gostei, é bonito, é feio, então eu quero. A pessoa precisa me ouvir falando, precisa ver como que eu lido. Tem identificação. Né? Tem identificação. Então, foi essa junção. Fora ainda os outros trabalhos que eu já fiz na vida, que eu tinha que me vender muito, que eu trabalhava em salão de beleza, enfim, então a gente tem que se vender bastante. Hoje eu sinto que eu estou muito mais preparada, depois de toda essa jornada, porque eu comecei a lidar com o público diretamente, que era em salão de beleza. Depois fui para o Google, comecei a lidar com o público indiretamente, porque eu não tinha contato com os clientes. Eu tinha um time comercial que lidava com eles, eles vinham com a demanda e eu tinha que ver como que eu ia resolver o problema deles. E hoje, como empreendedora, eu estou no meio dos dois, né? Eu lido com o cliente diretamente, indiretamente. Então, todas esses skills me ajudaram hoje a fazer trilhar esse caminho de empreendedora. E eu acho que só complementando o que a Samantha falou, uma coisa que eu vejo hoje nessas novas gerações é não se abrir para as coisas novas e diferentes que estão dentro da sua zona de conforto. Porque, como você foi cabeleireira, você lidou com cliente direto, pessoa física ali. Quando foi para o Google, você acabou lidando com empresas indiretamente que eram pessoas jurídicas. Você palestrando, você sabe lidar com esses dois públicos. Se você não tivesse essa vivência, você não seria a pessoa que você é hoje palestrando e se vendendo. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para quem está iniciando sua jornada no mercado, seja como estagiário, como analista júnior, se permita fazer outras atividades que não estão dentro da sua função. Eu só cresci assim. Eu fiz... Todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca fiz distinção do que tinha que fazer. Se tem que arrumar, pegar caixa, se tiver que fazer qualquer coisa, eu estava ali disposto porque eu queria aprender. E tudo que eu aprendi nesses anos todos, quase vai fazer 18 anos de carreira,
foi fazendo coisas fora da caixa. Teve uma empresa específica que eu trabalhei com marketing, compliance, fiz um apoio jurídico, fiz tudo. A área de eventos foi a empresa que eu mais trabalhei, que eles me permitiram. Não, você quer fazer, faz. E eu fui aprendendo que hoje eu aplico para a nossa vida aqui na Ternit. Se eu não tivesse me disposto a aprender tudo que eu aprendi, eu estaria engessado. Eu faria só uma coisa. Por isso que a Ternit, a gente tenta mostrar tudo que a gente faz, que nós somos múltiplos. Porque hoje não cabe mais uma empresa ser uma coisa única, né? Você tem que estar aberto ao que o mercado quer de você e como você consegue suprir uma necessidade que às vezes ele não sabe te falar. Você sabe que ele está com uma dor ali, mas não tem um nome, né? Uhum. Não tem um cargo, não tem um rótulo. Então você fala, tá, você me traz sua dor que eu vou solucionar de alguma forma. E isso é repertório, é a vida que vai te trazer. Então acho que é super importante você trazer sua vivência e como você se abre para novas experiências, né? E o quão importante quando você se torna importante dentro da empresa. Né? Porque acabou ficando redundante, mas assim, realmente quando você se torna importante dentro da empresa, ao ponto do momento assim, vou sair de férias, nossa, corre o risco de alguém não ter quem faz meu trabalho, ou de virar uma bagunça no setor, aí você tá no caminho certo. Porque quando você sai de férias e ninguém nem percebe que você saiu de férias, né? Quando você não vem trabalhar e ninguém sente sua falta, ou a coisa começa a fluir, é um perigo, porque no momento de corte, aquela pessoa que de repente não tem tanta importância para o time, digamos assim. Então, meu chefe sempre falava a mesma coisa que o Leandro falou. Tenta fazer o seu e aprender de onde vem essa informação e para onde vai. Porque a partir do momento que você dá um passo para trás, que você começa a enxergar mais holisticamente a empresa, você começa a entender como ela funciona. E isso fez com que a gente tivesse essa bagagem, né? Os três aqui que empreende, de poder empreender. Em 2019, quando eu estava terminando o mestrado, eu entrevistei 400 empresas, acho que eu já falei aqui em algum momento, e eu vi a dificuldade que as pessoas tinham de empreender, não por falta de gerir ali, mas por falta de conhecimento mesmo, porque muitas vezes a pessoa era uma excelente vendedora, mas ela foi colocada numa função de gestão, onde ela tinha que administrar o dinheiro, ou a pessoa ela era uma excelente administradora de dinheiro, ela tinha que vender, então ela tinha que sair da zona de conforto, só que ela não teve um tempo de fazer isso, que era quando ela era CLT, ou quando ela estava em outra forma, ela foi jogada, então ela abriu a empresa não porque ela quis, porque ela não tinha onde trabalhar, né, então ou vai, então a chance da empresa começar e não dar certo, assim, é muito alta, né, de ter uma empresa que vai quebrar. Eu acho que é legal até se você quiser completar com alguma coisa, porque essa visão que a gente tem de você enxergar de onde vem, para onde vai a informação. Sim, não, e eu acho isso sempre muito importante. Eu sempre fiz isso em todos os lugares que eu ocupava, que eu trabalhei, eu sempre fiz tudo. Tanto que eu até brinco com as pessoas quando eu trabalhava em salão de beleza, as pessoas não conseguiam me substituir, porque eu sempre fiz tudo. Eu sempre procurei aprender a fazer tudo, é isso, entender como é que faz. Tinha coisas que eu falava assim, gente, isso daqui eu não faço, porque eu não gosto, não tenho afinidade, mas eu sei fazer. Se precisar, eu sei fazer. E eu acho que essa é a função que a gente tem que começar a pensar quando você vai empreender. O que eu sinto, trabalhando em empresa ou não, as pessoas elas acham que vai ser assim mágico. Então eu gosto de fazer isso, agora eu vou fazer só isso e tá tudo certo. Logo os clientes vêm, logo as coisas Conto se de fada, transformam. Tudo assim, muito, muito mágico, tudo muito lindo. Só que na real não é assim. Então, se você está empreendendo, se você está dentro de uma empresa, você é responsável por várias coisas. Você precisa entender ali os gargalos e como que você faz para desenvolver isso. Quando eu faço mentoria para líderes de médio porte, que são aqueles novos líderes, a pior coisa que acontece, aliás, o maior problema deles é isso que você falou, Vitor, eu sempre fui um ótimo vendedor e agora eu tenho que gerir um time. Como que eu faço? Eu sempre fui a pessoa que entregava meu trabalho impecavelmente. Mas hoje, você liderando, você não tem que entregar seu trabalho impecável. Você tem que olhar o trabalho de outras pessoas, esse trabalho precisa ser bem entregue, você precisa saber gestar isso, vai ter conversas difíceis, que você não vai poder passar para o seu time, porque senão você vai deixar as pessoas tensas, que às vezes, quando você está em liderança, você tem conversa de 6 meses para frente. Como que você vai chegar para o seu funcionário, para alguém ali? Então, você tem que fazer isso, porque daqui 6 meses a gente vai fazer isso. A pessoa vai ficar tensa, ela, nossa, mas como? Como daqui 6 meses vai mudar? Ela não estava na conversa, ela não entende esse contexto.
E é a dificuldade que eu vejo de muitas pessoas. Por eu ter essas experiências, eu consigo dividir. Então, quem trabalha comigo, eu consigo passar o necessário, mas também mostrar a importância, por que é importante a pessoa fazer aquilo, como que aquilo vai me ajudar. Dou exemplos, trago desafios. Também gosto de ser desafiada, então às vezes as pessoas chegam para mim. Eu lembro que uma vez uma moça chegou para mim e falou assim: eu queria desenvolver a arte de um projeto. Eu falei, tá bom, você pode desenvolver a arte. Ela, eu quero me provar. Eu falei, vambora, vamos ver o que dá. A arte tava ficando horrorosa, mas eu falei assim, vamos ver, né? Ainda tinha tempo. Eu falei, tem tempo, qualquer problema, eu intervenho, enfim. E aí, no final do processo, ficou muito boa a arte. Mas ela precisou de todo um processo para fazer, porque era a primeira vez dela. Então, ela tinha outra forma de entender a arte, como que ela desenvolveu aquela arte. E aí, deu certo. E essa coragem, poucas pessoas têm de olhar para o funcionário, ou quando você está empreendendo, olhar para um parceiro e falar assim, vai, vamos embora, eu vou bancar com você, vamos ver o que vai dar isso. E se não der certo, todo mundo bancou. Sim. Que também é uma dificuldade hoje das pessoas olharem, tipo, não, todo mundo bancou a ideia e não deu certo, tudo bem. E se deu certo, todo mundo ganha os louros, né? Só um parênteses dentro desse contexto. Como que surgiu a participação no livro para você? Porque você estava indo numa trilha de palestras, né, de consultoria. Por que surgiu o livro? Boa. Esse livro, ele surgiu, assim, foi um presente. Eu sempre achei que eu ia escrever algum livro, ia fazer alguma coisa, mas não tão rápido. E uma grande amiga, a Denise, ela pegou e me chamou, assim, ela, tô participando de um projeto, de um livro, são várias mulheres que escrevem sobre mentorias e afins, todo o seu processo de mentoria, e eu acho que seria super legal se você participasse. Eu achei incrível a ideia, falei, boa, eu vou conversar com a pessoa que está coordenando, que é a Márcia Reis, para ver se dá match, né, toda essa história. Aí conversei, gostei bastante. O legal desse livro é o quê? Ele é composto por mulheres, então são mulheres que produzem esse livro. São escritos por mulheres, para mulheres, para ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, trazer histórias que inspirem essas mulheres. E ali eu olhei e falei, putz, é bacana, já tem aí um gancho forte, gosto. E aí falar sobre o meu processo de mentoria, que também acho que é super importante. Então eu conto num capítulo como que foi meu processo de mentoria, por que eu me tornei mentora hoje e todo esse processo. Mas o mais interessante desse livro é que quando ela me fez o convite, ela comentou que ela tinha lançado um livro também, né, junto com as Quais de Mim, e hoje ela estava como coordenadora. E aí isso brilhou meus olhos. Eu falei, cara, nossa, ser coordenadora, putz, é sensacional. Você imagina eu coordenando um livro. Então, poder trazer pessoas relevantes para contar histórias, para perpetuar essas histórias. Porque quando você pensa em livro, é isso. Você está garantindo que aquela história não vai se perder no tempo. Porque está ali documentado, então as pessoas vão ter esse acesso. E aí eu tive essa grande surpresa. Então eu lancei o livro agora, dia 26 de setembro. 26 e 27 de setembro. E logo eu fui convidada para ser coordenadora desse outro livro, que é o Quais de Mim, Mulheres Trans e Travestis. Que aí esse próximo, é para o ano que vem, e aí eu estou muito feliz de coordenar isso, de trazer histórias de mulheres trans e travestis para contar um pouquinho sobre elas. E eu sei que elas têm histórias incríveis que a sociedade precisa saber. Porque quando a gente começa a contar nossas histórias, as pessoas elas ficam admiradas e ao mesmo tempo elas ficam confusas de como que isso ainda acontece. E aí, o propósito desse livro, Quais de Mim, é isso, é você trazer histórias que vão inspirar, que outras mulheres vão se sentir pertencentes também, porque tem histórias que você vai ler e você vai sentir, putz, essa história é pra mim, nossa, muito parecido com o que eu vivi. Só que o bacana é que tem a parte feliz, né? De a pessoa ela conseguiu sair daquele problema, conseguiu realizar o seu sonho.
que essa é a ideia, que as pessoas que leiam esse livro saiam inspiradas e saibam que tem caminho para mudar a vida de alguma forma. E tem mulheres a fim de fazer isso, que dê certo. E claro que também temos homens nesse livro, é sempre no final, sempre convidamos homens para escrever alguma mensagem, alguma coisa, porque a gente acredita muito, e isso falando da idealizadora do projeto, a Kátia Teixeira, que ela tem muito essa vontade de todo mundo andar junto. E ela fala uma coisa muito legal, que ela espera que daqui a uns anos os homens sejam feministas, que as mulheres não precisem ser. Então, que os homens tenham essa consciência de igualdade e não nós, mulheres, tenhamos que ficar trazendo isso. Quando o homem tem noção, fica muito mais fácil as coisas acontecerem, né? Porque ele não vive, mas ele faz parte do problema. Então, meio que Eu isso. já amei a primeira frase que tem aqui, que eu me questiono demais. Quando eu tô muito cansado, eu tô trabalhando, eu falo, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Gente, essa frase fica na minha cabeça assim, ó. Toda vez que eu tô trabalhando demais, eu falo, realmente, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Aí você consulta o extrato, aí que você concorda. Aí que você realmente... Eu sempre falo isso, gente, porque é muito real. Porque quando a gente trabalha muito, e as pessoas, às vezes, elas acham que não, vou trabalhar bastante para eu conseguir, você não consegue olhar as possibilidades. Então, Você fica preso no operacional e no problema. No operacional, no problema. Você precisa ter o ócio, você precisa ter aquele momento de não estou pensando em nada, tô ali curtindo alguma coisa que eu gosto de fazer. E a ideia vem. Que é exatamente onde o processo criativo vem, né? E aí vem as coisas. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de ter meu momento de lazer, que é ali que vem as grandes ideias, Sim, que é ali que vem as grandes coisas. Que aí vem lançamento de livro, vem essas novidades. E eu achei que o título Quais de Mim Você Procura era uma provocação para os homens, do que eles buscam das mulheres. Olha que louco. E é o contrário, né? História de mulheres para mulheres. Para mulheres. Isso é legal. Então, acho que vou ler com certeza. E vale esse convite para você, quem tiver interesse. A gente vai colocar aqui na tela expandida para vocês poderem ver o livro. E vale a leitura, né? Principalmente mulheres contando histórias sobre elas para poder inspirar em todos os sentidos, né? Sim, então, acredito eu que tem muitas mulheres que estejam nos vendo ou nos ouvindo pelas plataformas de streaming, que estejam nessa mudança, né, de CLT para empreendedora, ou são empreendedoras, mas estão naquele momento, né, de o que eu faço, não está dando certo, enfim, não tenho ajuda, né, às vezes é ela por ela mesma. Nós entrevistamos recentemente uma empreendedora, uma empresária, né, no ramo de confeitaria, que foi ela por ela mesma ali, ela foi abrindo vários segmentos, sendo pioneira no Brasil, em vários setores que ainda não tinham, que ela olhava para fora e vinha com outros repertórios, e conseguiu construir um negócio totalmente diferente. Então, acho que vale essa leitura justamente para expandir a mente, né? Sim, total. E aí são histórias, acho que são 50 ou 52 mulheres que contam suas histórias. Então, é muito inspirador. E vai tirar você vai ter alguma ideia. Porque você vai olhar ali alguma história e falar, putz, isso daqui é parecido, eu poderia fazer isso. Empreender não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que você precisa acreditar no seu sonho. Você precisa acreditar no seu potencial. Não dá pra gente pensar assim, as pessoas me amam, então logo eu vou acreditar eu tenho uma amiga que ela sempre fala isso, que você não pode acreditar nos fãs nem nos haters. Você sempre tem que estar no meio. Então eu tenho essas pessoas, que são as pessoas que me colocam no chão. Que tipo, Samantha, segura, não é tudo isso. Porque senão você fica muito deslumbrado ou você fica muito mal. Porque tem pessoas que são perversas. Terceiro parágrafo, eu tô lendo aqui, me identifiquei. Não vou falar porque a pessoa tem que comprar o livro pra ler. Mas eu me identifiquei. Jura? Sensacional. Mas isso que é legal, de você ver esse tipo de livro, porque vai te trazer uma mensagem que uma ou mais vão se encaixar na sua realidade hoje. Total. E vai te expandir a mente para ver outros horizontes. Porque, de verdade, dependendo do tipo de negócio, ele é insano, você não consegue ter esse tempo, esse ócio, né, para você poder pensar fora da caixa. Às vezes o mercado não te permite, você tem uma equipe para gerir, então é desafiador empreender no Brasil. Fora a economia que a gente está vivendo, todo mundo já sabe, né, de tudo que está acontecendo.
Então, é difícil a incerteza do amanhã, né? Então, época de eleições, muita coisa pode mudar. Então, a gente fica naquelas. E aí, o que eu faço? Dou um passo à frente, mudo alguma coisa, fico na zona de conforto. Então, até para ter, né, esse jogo de cintura, né? E dentro dessa trilha que você está seguindo hoje. Então, a gente falou que em apenas 9 meses você deu um salto gigante aí na sua carreira. Parabéns. Obrigada. A gente sabe que você é guerreira, que você está ali trabalhando todos os dias. Mas vendo essas possibilidades novas que você tem, você pretende continuar nas mentorias e na consultoria? Ou você já vê novos rumos para o seu negócio hoje? Boa. Eu continuo com isso, mas eu vejo novos clientes e novos mercados. Eu falo assim para algumas pessoas que estão próximas que eu comecei a entender o mercado de turismo, que era um mercado que assim, eu não tinha tantas pessoas próximas. E eu comecei a entender possibilidades. Porque quando você pensa em turismo, tem 2 pontos. As pessoas não têm acesso, então às vezes as pessoas não sabem como que vai fazer uma viagem internacional, que países que você pode entrar sem visto, então é importante você só ter um passaporte, ou como você tira um visto e afins. E além disso, a segurança. Então, em alguns lugares, até no Brasil e fora, mulheres têm que tomar um certo cuidado de viajar sozinha, se dá para ela ir sozinha, se ela vai em grupo, ou se ela precisa, né, quais são os cuidados. E tudo isso tem muito a ver com a comunicação. Então, eu fui há pouco tempo para Santa Fé, que fica no Pará. Lindo, lugar lindo, maravilhoso, que é pouco explorado, então assim, ainda ele não tá hypado, então é um lugar assim, uma delícia para você curtir. Tem mar de rio, porque os rios são enormes, parece um oceano, mas é mar de rio, então a água é doce, então é uma delícia. E eu senti ali uma certa segurança de estar ali, foi eu e uma amiga, então 2 mulheres sozinhas viajando, deu super certo. Mas eu acredito que daria para mexer em alguma coisinha ali com as pessoas locais, de conversar com eles, até para que eles se sintam mais confortáveis de quando vão atender mulheres, eles são super respeitadores, mas para eles terem uma naturalidade, que isso ajuda também no negócio deles. Então, a primeiro momento, eu olhava meio assustada, do tipo, ai, será que vai acontecer alguma coisa por estar 2 mulheres fazendo passeio, enfim. E depois você vê que os caras são super tranquilos. E essa comunicação é o que às vezes as agências me procuram. Começaram a me procurar para perguntar como que a gente consegue mostrar para essas pessoas como que eles podem se comportar quando vem 2 mulheres, ou uma mulher, ou um casal LGBT, qual os procedimentos, para que a viagem seja maravilhosa para essas pessoas. Porque no final do dia, essas pessoas que moram nesses lugares, eles ganham com o turismo. Então, eles não têm problema com ninguém. Mas, às vezes, falta repertório para eles. Como que eu vou atender essa pessoa? Encantar a pessoa. Fazer algo mais personalizado, fazer né? algo personalizado. Eu lembro que nós experimentamos 2 guias, né? E aí, o segundo guia, ele tinha um negócio muito bacana, que no final dos passeios, ele sempre levava para ver o pôr do sol. Uma coisa maravilhosa. E ele levava frutas. Então ele fazia lá um banquete de frutas. Então você estava vendo o pôr do sol, tinha fruta, tinha água. Isso encanta muito. Você ficava, cara, que experiência sensacional. Ele teve esse cuidado de pensar, no final do dia, tá todo mundo cansado, comer uma fruta, algo leve, e ver o pôr do sol e curtir. Então, esses diferenciais, pensando em turismo, que é um mercado que eu achava que não precisaria tanto de comunicação, que eu não seria vista como... não via tanta oportunidade. E hoje eu vejo que tem muita oportunidade, porque ainda as pessoas, elas não sabem se comunicar com pessoas diversas, e as pessoas diversas têm medo de ir para os lugares, com medo de sofrer algum preconceito. Então, existe vontade dos 2 lados. Eu tô meio que ali no meio fazendo o elo gente, eu vou ajudar vocês a se comunicar, para não parecer que vocês são preconceituosos, e vou também dar esse apoio para as pessoas que querem viajar, no sentido de pode ir com segurança, porque é um lugar tranquilo, você não vai ser retalhado por nada, você pode viver ali tranquilamente. Então esse
esse é um dos projetos que eu estou já fazendo esse ano, já falando com algumas empresas de viagens, porque eles sentem essa necessidade que precisa trazer as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, para viajar, para conhecer o mundo, para conhecer alguns países em específicos, que às vezes as pessoas têm medo. Ou quando elas pensam em viagem, é lugares muito específicos, né? Então, vou para Nova York, vou para Milão e para Ibiza, né? Que é meio, ali eu acho que não vou sofrer nenhuma retaliação. Mas e os outros lugares do mundo? O mundo é grande, né? O mundo é grande, tem lugares lindíssimos. Você vai ficar presa a 3 países, a 3 cidades, não dá. Então é um mercado que eu gosto bastante de conversar e vejo bastante oportunidade aí. E isso que é importante você trazer, porque você vê oportunidades de negócio, né? Então, através do que é network, através de pesquisa, e você se abrir para essas possibilidades. Porque imagino eu que nesses 9 meses, se você tivesse focado só num assunto, né? Só em palestras ou só na mentoria, olha o tanto de coisas que você não teria feito. Sim, não. Eu sempre... Isso é importante. A gente tem que abrir o leque, né, Lê? Porque se você ficar muito específica, eu falo para as pessoas que a gente tem que tomar um certo cuidado quando você fica muito específica em alguma coisa. Porque você só vai ser lembrada para aquilo. Então, eu já fiz palestras de viagens, então, eventos, feiras para viagens. Já fiz palestra para o maior evento aqui do Brasil de compliance e ética, porque eu tenho essa versatilidade, porque eu falo que o meu assunto é para todas as áreas. Quando eu falo de comunicação, quando eu falo de lapidar a comunicação dos lugares, é isso. É você saber se comunicar com o seu público. E ainda as pessoas, elas não sabem. Eu vou dar aqui um exemplo, que eu trabalho em universidade também, e uma vez eu estava numa aula de neurociência. E aí era para usar o ChatGPT, o Gemini, alguma coisa do tipo. E as pessoas tendo mega dificuldade de usar. Então você imagina, uma pós-graduação, as pessoas já são letradas, as pessoas elas têm um grau assim, de conhecimento elevado. E aí qual que era o problema? As pessoas não sabiam se comunicar. Elas achavam que por ser uma inteligência artificial, ela vai jogar qualquer palavra e vai surgir tudo pronto. E aí a professora, na época, ela explicando, e eu achando isso o máximo. Eu falei, cara, as pessoas não sabem se comunicar, nem com uma máquina, que você precisa dar detalhes, você precisa ali mostrar o que você quer, você tem que ter muita clareza do que você quer, que a máquina começa a te entregar o que você precisa. Então, quando eu escuto alguém falando assim, ele não me entrega nada que eu quero, então o problema tá em você. A interpretação de texto. E assim, eu sou muito adepto a ChatGPT, tecnologias, mas desde que eu saiba o que eu estou perguntando e não confie 100% no que a máquina, né, o que a inteligência está me entregando. Ainda vou fazer minha adaptação em cima de um texto final. Então, eu não vou pegar aquilo e jogar simplesmente... Na verdade, é mais para utilizar a tecnologia para ver se ela traz algo que eu não tinha pensado ainda, né? E não uma agilidade, e não para ela pensar por você. Então, assim, eu não acredito nisso, sabe? De você... Pegou, formatou, copiou e colou. Porque isso, pra mim, você tá terceirizando e deixando de pensar. Não tem interpretação do texto, não tem a... Eu tive um professor que ele falava muito isso, né? Que a inteligência artificial já tem há anos. Google Maps é uma inteligência artificial. Só que você não tinha contato, né? Você manda lá a localização para onde você quer e ele te manda o menor caminho. Então, a gente tem histórias de... fui dentro de um lugar super perigoso. Nossa, me enfiou não sei aonde. Porque a inteligência artificial, ela vai te dar a possibilidade. Você pode por aqui, porque é o menor caminho. Mas quem decide é sempre a gente. Então, o ChatGPT é a mesma coisa. Sim. Ele vai facilitar... dá para você usar ele de 2 formas. Ou ele te trazer alguma coisa que você não pensou, ou ele te trazer o que a maioria das pessoas pensam. Às vezes você faz uma pergunta simples, ele vai te responder assim as coisas mais óbvias. E ali você começa a ser criativo. Nossa, mas essas respostas é muito básica. Todo mundo pensou nisso. Fazer fora da caixa. Então você consegue usar a inteligência artificial ao seu favor para agilizar algumas coisas. Mas ela não vai fazer tudo, sabe? A parte criativa, o crivo de você olhar e ficar assim, não faz sentido esse texto, porque meu público é outro, essa imagem...
é sua, você tem que ter isso. Senão não vai ter graça. Senão quem tá virando robô somos nós. Senão... É o contrário. E pra mim é muito óbvio, mas eu vejo algumas coisas acontecendo e falo, gente, não é possível que a pessoa não se ligou, né? Que isso é um auxílio e não uma muleta. Sim, né? Então mesmo. você tem que pensar pela máquina e questionar a máquina. Ela não é 100% certa do que ela tá falando. Né? Compartilhar, todo mundo tá alimentando ali, mas não necessariamente aquilo que tá ali é o correto, né? E você jogar um projeto, viu um caso, né, de uma operadora que foi fazer um lançamento e o estagiário jogou ali o projeto inteiro, a concorrência foi lá e pegou e lançou. Então, assim, tem que ter a inteligência do ser humano, né? O bom senso, enfim, né? Não colocar dados sensíveis. Sim. Sempre que você vai usar a inteligência artificial, você colocar coisas, mas não colocar informações. Então, nomes, datas, essas coisas são muito perigosas, porque ela é compartilhada, então vai acabar vai surgindo para outras pessoas. Então, a inteligência humana, ela tá ali sendo colocada à prova também, porque você tá pensando em vários cenários. Então, assim, a gente não pode terceirizar o problema, terceirizar... E a gente, né, se depara todo dia com vários textos, né, principalmente em Instagram. Você vê, gente, isso aqui não foi um ser humano que escreveu. Então, quando nós lecionávamos também, a gente viu um texto e falou, gente, isso aqui não é uma pessoa que escreveu. E você subestima a capacidade do outro que está lendo também, isso que é um perigo, né? Você fala, cara, você não vai entender que a pessoa vai bater o olho ali e falar, não foi um ser humano que estruturou dessa forma. Aí não gera empatia, porque não tem a parte humanizada da coisa. Então, é muito complexo, né? E isso se estende a todas as áreas que a gente atua. Então, desde a parte audiovisual, né, a gente conversou em um outro episódio com o Mika, né, sobre a parte jurídica. Então, trouxe várias nuances de uma parte compliance que até então eu não sabia que tinha ligada à diversidade. Então, olha o campo de atuação amplo que nós podemos ter, essa oportunidade que você viu, né, na parte do turismo, que você enxergou possibilidade. Então, se a gente não tiver esse crivo de pensar fora da caixa e de ter o discernimento, você está replicando um monte de coisas. Às vezes você nem sabe o que você está escrevendo, que você está replicando, mas parabéns por sempre olhar, né, para ter essa visão inquieta, né, das coisas, né, porque daí que surgem as grandes ideias, né. E dentro desse cenário ainda, como que você vê para as organizações a aceitação do seu trabalho como uma continuidade, não só... A gente falou isso da outra vez, da empresa te contratar, principalmente agora, nessa segundo semestre, para dar uma palestra, né, motivacional, ou trazer algo diferente, mas que ela coloque aquilo em prática. Como é que você vê já nesses 9 meses de aplicação? Boa. Foi uma outra mudança que eu fiz, porque quando eu comecei a fazer esses trabalhos para a empresa, eu fazia palestra e eu sempre entregava um resuminho de ações que a empresa poderia aplicar e coisas simples, né? E aí eu comecei a ver que, assim, se você não tem alguém ali dentro da empresa propositalmente para fazer aquilo dar certo, as coisas não vão andar. Daí foi aí que surgiu a minha consultoria, porque além das palestras, eu sempre falo para os empresários, às vezes alguém da empresa vai precisar fazer uma mentoria comigo, ou a gente pode fazer uma consultoria mais estendida, e lá mais de um encontro para entender. Então, esses dias eu fiz uma apresentação para um banco. E aí foi muito legal, porque a CEO do banco estava. Então, eu conversando com ela, falando um pouquinho da comunicação, de como que ela poderia ajustar as coisas e afins, ela curtiu bastante. E aí eu vi que ela curtindo, dá para reverberar mais dentro do banco. E eu fiz uma proposta para ela. Eu falei assim, vamos marcar um café, eu e você, e a gente pode marcar com seus pares, para entender como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode fazer isso. E ela super topou. A gente está ainda para fazer esse café, porque a agenda de CEO é uma loucura. Mas eu vou achando ali as possibilidades. Porque eu entendo que se ela começar a entender a importância de diversidade, de inclusão, de comunicação, de trabalhar tudo isso, fica muito mais fácil ela replicar para outras pessoas, e aí as coisas começam a tomar atração. Eu tô com uma mentoria agora, que também é a mesma coisa. Então, tá é uma líder
uma líder que as pessoas começaram a reclamar da liderança dela. Então ela vai fazer a mentoria comigo para a gente ajustar, lapidar essa comunicação dela. Só que ao mesmo tempo eu fiz a provocação eu preciso também falar com os pares dessa pessoa, preciso falar com os colaboradores para entender aonde que está isso, se não tem vieses, porque muitas vezes, por ser uma mulher, então logo as pessoas não respeitam ela. As coisas vão perpetuando porque as próprias pessoas que sofrem algum preconceito, alguma retaliação, não entendem como preconceito. Então, eu lembro que eu tive uma outra mentorada, ela chegou para mim e falou assim, Samantha, eu nunca sofri machismo em todos esses anos que eu trabalhei aqui. Ela trabalhava numa indústria super tradicional. E eu achei estranho, eu falei, você nunca sofreu machismo? Ela falou, não, sempre foi super tranquilo, aqui as pessoas, os homens e afins. E aí, conversando com ela, eu comecei a fazer algumas provocações, né? Perguntar algumas coisas, enfim, aí ela foi falando e eu fui direcionando ela e sinalizando. Então, quando você chega numa reunião e você fala algum dado, você traz alguma informação e você é a única pessoa questionada, sabatinada, então, de onde veio o dado? Como você sabe? Tem certeza? Eu preciso provar. Isso é um machismo, porque aquele homem, ele não consegue acreditar na sua informação, que você já fez tudo, o trabalho. Você foi para a reunião informar, porque você já fez toda a pesquisa. Ninguém é leviano de chegar e falar numa reunião alguma coisa, eu acho que é isso. Não, você fez todo um estudo. Mas você tem que ficar explicando, detalhe por detalhe, que aquilo faz sentido, por isso... Isso é uma forma de machismo, porque se fosse o contrário, não acontece. Se um homem chega com uma proposta, todo mundo, pô, legal, gostei, vamos seguir com esse projeto, vamos adaptar. Então, assim, acontece, a conversa é outra. E aí, falando sobre isso, ela, nossa, realmente faz sentido, nossa. E daí ela começou a ficar com um olhar mais atento, porque ela começou, eu joguei essas provocações para ela entender que ela precisa ajudar as mulheres novas que estão entrando na empresa, para que elas não passem por esses problemas. Então, muitas vezes as coisas não mudam, porque até as pessoas que estão próximas, elas não entendem que aquele ato que aquele homem faz, ou que aquela mulher, alguém ali da empresa faz, é de alguma forma preconceituoso para algum grupo ou para alguma pessoa. Quando essa pessoa entende, ela começa a mudar. Então, eu tenho líderes que acreditam na meritocracia. E aí eu sento com essas pessoas e falo assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Quando você contrata uma pessoa diversa, ela não tem os mesmos acessos que você. Então você imagina que essa pessoa ela chega e as informações que ela tem, ela que buscou. Ela não tem conversa com o CEO da empresa X para trocar quando tem algum problema. Mala e mala tem alguém na casa dela para trocar. Você tem essa possibilidade. Você acha que essa pessoa vai ter a mesma vantagem que você numa entrevista, numa discussão para resolver algum problema? Você tem muito mais repertório. A sua função é o quê? Pegar essas pessoas diversas e trazer para a próxima, para fazer uma mentoria, para bater um papo, para mostrar para essas pessoas outras formas de se trabalhar, e essa pessoa ela vai te dar outras devolutivas. Então, esse tipo de conversa eu tenho com lideranças porque eles acham que, não, coloquei na empresa, pronto, a pessoa já vai se desenvolver. Só que ela esquece que tem todo um contexto, né? Tem todo um repertório, tem todo um contexto social de clube do bolinha, os homens vão jogar bola, então ali eles vão discutir e vai acabar falando sobre o trabalho. Eu venho de uma família que todos os meus primos são homens, então eu vejo que quando eles iam jogar bola, eles falam sobre tudo. E fala sobre trabalho, sobre possibilidades. Ali você acaba aprendendo. Só que eu, por ser mulher, geralmente eu não sou convidada para ir para jogar bola. Então eu vou perdendo ali algumas informações. Sim. Então não é um jogo certo de, não, só que no trabalho que a gente fala de trabalho está tudo certo. Não, esses encontros fora de jogos de futebol, bares, é ali que rola alguns assuntos que poderiam ajudar muitas mulheres, muitas pessoas diversas a subir de cargo.
Porque é ali que tá rolando a conversinha de vai surgir uma vaga nova, é mais ou menos isso que precisa. Quando a vaga surgiu, já tem a pessoa. Já tem as cartas já marcadas, tem as né? cartas. A pessoa ela já tá preparada. Sim. Mesmo que ela for no processo seletivo, e tem, eu não tô falando que não tenha, mas ela já tá preparada, ela sabe ali o que precisa, o que ela pode falar, que exemplos pode dar, porque já foi conversado antes. Aí você chegar cruz, você vai falar o que você acha que é. Só que a pessoa ela já tá com uma outra pessoa na cabeça, já desenhou ali com uma outra pessoa. Então, todas essas coisas, eu ajudo na comunicação para que eu abro esse leque, muitas vezes, para as lideranças, para que eles comecem a entender que se um funcionário, a mesma frase que eu estava comentando com vocês antes, se um funcionário está há 3 anos na mesma função, o problema é da liderança. Porque não é possível que em 3 anos você não desenvolveu nada. Você não desenvolveu alguma coisa. A pessoa ela não progrediu. É só se a pessoa realmente, tipo, olha pra você e fala, ó, não quero, tá? Eu quero ficar nessa vaga a vida toda, então me erra. O que acontece? Estou na minha zona de conforto, eu não quero sair. está tudo ótimo. Então, assim, vai passar 10 anos, a pessoa ela vai aprender um monte de coisa, mas ela vai olhar pra você, não quero, eu quero ficar aqui. Tudo bem, foi uma coisa acordada. Agora, você vê que a pessoa quer crescer e não tá andando, pera, alguma coisa tem. O que é? Tô segurando, eu como líder tô segurando essa pessoa, eu não tô dando o desafio correto para essa pessoa, o que tá acontecendo? A gente precisa começar a fazer essa autorreflexão. Não, perfeito. E dentro desse contexto aí que você falou de empresa das mulheres, já vi muitas líderes terem que se masculinizar, né, usar roupa social praticamente masculina para poder se impor numa reunião, ter que falar a mais alto. Ela tem um estresse maior para a mulher em algumas corporações. Eu trabalhei numa empresa que se dizia inclusiva, dizia que não tinha nenhum problema, e empresa muito grande. Então, eu tinha lá outros líderes, né? Mas nas reuniões ali a gente via que o negócio não era bem assim, né? Então, o endomarketing era bem sem vergonha, só para inglês ver. Então, você vê que muitas ações era para dizer, estou fazendo. Mas nos bastidores não era bem aquilo. Então, eu imagino que tem muitas empresas que estejam nessa situação, muitas líderes não tenham voz ainda, apesar da empresa se dizer inclusiva, diversa, e a coisa demora, é mais moroso, né? Porque vai esbarrar em alguns líderes que não vão, nas entrelinhas, concordar com essa mudança, né? Porque às vezes a mulher tem mais capacidade, ela está mais preparada, e pera, como assim ela vai ganhar mais que eu, vai estar acima de mim? Então tem um jogo de interesses ainda que rola nas empresas. E como que você, vendo esse cenário, você enxerga um futuro próximo? Você acredita que essa balança ela vai começar a mudar um pouquinho? Ou ainda tem um longo caminho pela frente? A gente está falando de coisas implícitas, né? Não de coisas escancaradas. Então, como que você, lidando com essas lideranças, com CEOs, você enxerga essa mudança a curto prazo? Tá, eu acho que tem 2 questões. Os CEOs, pensando em homens, eles começam a se blindar de uma forma que essas discussões não chegam até eles. Então, eu vejo muito isso acontecer. Então, várias vezes eu falo com alguns CEOs e eles olham para mim, nossa, não chega mais esses problemas de, sei lá, de preconceito ou ali alguma falta de desenvolvimento de alguém, não chega para eles. As pessoas, elas vão infantilizando esses CEOs. Essa é a verdade. As pessoas que estão ao redor... um bebê que não pode ser contrariado. Sabe? Então, as pessoas, elas vão fazendo isso. E há muito tempo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um CEO e ele falou assim para mim, não, essa pessoa faz vários projetos de inclusão, não sei o quê, uma pessoa assim super pró-diversidade, afins. E aí ele foi conversar com essa pessoa, tipo, questionar algumas coisas, aí ele olhou assim, não sei, você fala aqui com a minha assessora. Ou seja, ele estava vendido. Esse próprio CEO estava vendido pela equipe, porque assim, a equipe ia blindando ele, ia fazendo as coisas que achava que dava para fazer, só que não passava para ele. Então, quando você perguntava assim, a fundo, o que você acha de diversidade, o que você acha de inclusão, ele ficava meio assim, nós fazemos programas para isso, mas só. Porque discurso raso, né? Discurso raso, porque ninguém chegava para ele e falava assim, então, queridão, tá acontecendo isso, eu preciso fazer aquilo. E por isso que eu amo ser consultora. Porque quando eu chego nas empresas, eu não tenho vínculo com esse CEO. Vínculo assim de,
ele é meu patrão, então Você logo pode falar eu não direto. vou falar. Eu vou falar para ele a real, olha, isso está acontecendo, é por isso que acontece isso. Qual o seu papel nessa mudança? Como você faz para isso acontecer? Trago essas discussões e também trago a discussão para as pessoas que elas precisam entender o seu valor. Então, quando a gente fala de salários, também tem muito isso, né? As pessoas, às vezes, elas acham um absurdo o valor que eu cobro pelas minhas palestras. Só que a minha palestra tem todo um trabalho antes, então tem todo um estudo, tem o meu repertório, tem o meu poder intelectual, tem a minha capacidade intelectual para entregar aquilo, para destravar alguns problemas ali dentro da empresa que às vezes estão batendo cabeça e nunca conseguiram destravar, e aí você chega com uma solução, você chega com uma provocação e as coisas começam a andar e a funcionar. Tudo isso, as pessoas elas também precisam ter essa consciência de que quando você contrata uma consultoria, quando você contrata uma consultora para dentro da empresa, não é para tirar o emprego de ninguém. É para destravar alguma coisa que ali você está no dia a dia, você já se acostumou, você não vê mais a possibilidade. Pelo contrário, é para aumentar a produtividade das pessoas. É para aumentar, é para você trazer essa provocação, às vezes, para o CEO, que você não pode fazer essa provocação diretamente, porque tem toda uma coisa de, eu trabalho com essa pessoa, pode ser que vai confundir as estações, eu não quero confunda. Então, uma consultoria tem esse papel de chegar para o CEO e puxar a orelha dele, puxar ele, falar, senta aqui comigo, deixa eu te explicar. Está acontecendo isso, quem você está pensando em te substituir daqui a uns anos, como que você vê a diversidade. Porque essas pessoas elas precisam entender o papel da diversidade dentro da empresa. Eu falo que uma empresa sustentável é uma empresa diversa. Se você tem as mesmas pessoas pensando igual na sua empresa, ela está fadada ao fracasso. Ela pode fazer sucesso, sei lá, 10, 20 anos, 30, mas ela não vai ficar muito tempo no mercado, porque ela não vai conseguir falar com o público. Logo, as pessoas vão olhar e falar, o produto é bom, mas, putz, a conversa é ruim e apareceu aqui um produto similar, ou tão bom quanto, eu vou para cá. Sim. E a gente vê isso acontecendo direto. Então, não dá para ninguém olhar hoje e falar assim, eu não vou mudar, minha empresa vai ser assim o resto da vida. Não dá. Eu gosto de dar o exemplo da Ambev. A Ambev faz um trabalho de... Olha, eu sendo já patrocinada, alô Ambev. Mas faz um trabalho de marketing muito bom, sei lá, já há uns 5 anos, para modificar, para trazer novos talentos. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Mas ela foi por quê? Essa movimentação da empresa, de trazer diversidade de verdade, de começar a trazer inclusão, de trazer essas pessoas diversas. O mercado já enxerga como sim, hoje... E tem que ser consistente, né? Isso. Hoje, eu não vejo essa empresa presa em tantos escândalos, assim, de falta de inclusão, porque ela tá fazendo o trabalho dela. Se movimentando, né? Tá fazendo movimento. Vão ter erros. Claro, mas tá no caminho. E eu falo que no processo vai ter erros. Eu, como consultora, erro e acerto. A gente vai ali aprendendo, entendendo como é que faz as nuances de cada pessoa, de cada grupo. Mas precisa fazer. Não adianta eu ficar estagnada e... não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Então, aí você não vai pra frente. Aí que não vai, né? Aí que não vai. É o test and learning, né? Que o povo ama falar. É o test and learning. É isso. Testa, vê o que dá certo, aprende. É conceito startup, faz, né? Você se permitir errar, mas consertar o erro rápido. E consertar, não é ficar ali... não vou... errei, o que eu vou fazer da minha vida? Errei, desculpa, não sabia, já tô consertando e vai melhorando. E a comunicação é extremamente importante nesse processo, né? E só fazer um parênteses rapidinho para você tomar uma água, comer um negocinho. Então, falando agora de comunicação, né? Falando sobre todas essas nuances, hoje nós temos um lançamento super especial aqui da Turnit Studio, que é o nosso curso de podcast. Então, depois de meses preparando esse curso e conversando com várias empresas, que hoje é o nosso maior foco daqui do estúdio, são empresas atendidas por nós, que têm um podcast para falar com seus consumidores, para trazer
uma comunicação mais assertiva, uma proximidade, né, com o público-alvo. Então, hoje nós temos nosso curso podcast para iniciantes aqui da Turnt Studio. Então, tá passando na tela para vocês verem um pouquinho do curso. Então, são 9 módulos que vocês vão aprender. Então, quer tirar o projeto do podcast do papel, escaneia já o QR Code que aparece na tela, ou você vai poder entrar em contato através da Hotmart. Tem o nosso curso lá também disponível. Mas aconselho você que tem essa necessidade, quer conversar com o seu público-alvo, você é esteticista, advogado, se você é um profissional liberal, ou se você tem uma empresa, né, nós atendemos desde pessoas aqui no estúdio que têm um viés de tecnologia, até um médico, né, até um terapeuta. Então, todas as áreas podem ser atendidas através de um podcast e dar resultado, porque a gente consegue mensurar, você consegue crescer suas redes sociais, você consegue ter esse público mais próximo, além de alimentar com conteúdo rico, porque você vai, além de você falar no podcast, você vai trazer convidados ali que vão endossar todo o seu discurso. Então, vale a pena conferir o nosso curso, acessar, que está super redondinho. A gente teve o maior cuidado aí para poder trazer um curso inicial e viram outros aí para que você consiga ter uma trilha muito bem construída, né, Vitor? E isso é importante que o Leandro está falando, que nem todos sabem se vender, né? A gente estava conversando até aqui com a Samantha, do marketing pessoal, e quando você é um prestador de serviço, né? Eu sou contador mesmo, né? Quando eu fiz meu mestrado, eu estudei os contadores, qual a dificuldade que eles têm de trazer público, trazer cliente? Como que o contador traz cliente pro escritório? Como que um dentista traz cliente para o consultório? Como um advogado traz cliente? Então, muitas vezes, hoje, um post na internet não é vendável. Você precisa colocar sua cara, você precisa falar, né? A pessoa precisa entender que você tem propriedade para aquele assunto que você se propõe a prestar, né, o serviço. E muitas vezes o podcast, né, em todas as vezes que a gente tem visto, ele tem sido essa ferramenta que vem para realmente auxiliar o marketing, né, porque através do podcast você pode trazer pessoas aí, técnicos, né, para debater um determinado assunto, e nessa discussão você acaba sendo, né, notável ali como, putz, não, o Leandro é o cara do marketing, realmente, olha só as coisas que ele tá falando. Se torna autoridade no seu assunto. Acaba se tornando uma autoridade. Então, para você que é médico, dentista, advogado, enfim, entre outras profissões, né, que a gente já passaram por aqui, né, fisioterapeuta, psicólogo, é importantíssimo que você venda, né, se venda. E muitas vezes, se você não tem essa facilidade de pegar um celular e gravar, então vem gravar um podcast aqui com a gente, né, e tem um curso aí que vai te dar todas as dicas, desde monetização até produção de conteúdo, como você recepciona os convidados, o que falar, abordagem, qual o objetivo do seu podcast. A gente está falando tanto de empresa, e eu costumo falar que quando você monta um podcast, você abre uma empresa, porque ela acaba sendo uma fonte de renda também, né, Leandro? Então, isso aí. Ficou super interessante o curso aí, deu trabalho para a criança nascer, mas nasceu com carinho aí, tá um sucesso, né? Isso aí. Só complementando, então, dos nossos parceiros aqui do podcast, nós temos a Cel, que está conosco há mais de 3 anos aqui, desde o primeiro episódio. A Cel é um escritório de contabilidade, presta todo o serviço de assessoria empresarial, toda a parte jurídica também. Se você precisar dentro do contexto de contabilidade, você consegue o apoio deles. Eles são uma contabilidade digital, então você pode ter acesso a eles em todo lugar, principalmente no Brasil. Qualquer região consegue ser atendida por eles. Entre em contato agora pelo 973294722 ou acesse o Instagram Acel Contabilidade para ver os últimos conteúdos. Tem notícias do mundo empresarial, notícias para você que é MEI ou profissional liberal. Vale a pena você conferir todo o conteúdo. E temos também a Lua Nova, né, Vitor? Que hoje, aqui com o nosso buffet aqui, a Aninha da Lua Nova, ela é excelente. Todo convidado que vem aqui tem um buffet ali específico. Eu adorei o Leandro falando aqui da contabilidade, eu comendo, assim, aí, de boa, super tranquilo, né? A Samantha estava aqui comendo, tá? Espero que o Jonas tenha pego Não, e é assim, eu preciso falar uma coisa, porque o Leandro ficou bravo comigo, porque eu peguei aqui as Carolina que tinha e eu acabei com o prato de Carolina, sobrou só duas. Não deu nem pra mostrar pra vocês que o Vitor Coitada, a Samantha quase ficou sem, né? Porque assim, eu adoro Carolina com café, eu consigo tomar o café sem açúcar, né? E ela ficou maravilhosa, o Leandro bravo, tem que mostrar. Ela falou, não, mas a melhor propaganda é que a gente tá comendo, né? Então, total. Realmente a Aninha, ela arrasa, inclusive em eventos, né? Festas, coquetéis. Quer fazer um evento corporativo, precisa de um buffet especializado de qualquer porte, entre em contato com a Ana pelo 96294-2262 ou Instagram, a Lua Nova Eventos,
e faça uma cotação. Se você é nosso espectador, para eventos a partir de 30 pessoas, você tem 5% de desconto. Então, vale a pena aí conferir. Então, dados os recados, Pode agora continuar, vamos... Leandro. Tá uma delícia aqui, né? Retomar... Samantha? Tá uma delícia. Maravilhosa. Com a Samantha. Samantha, e como que você vê... a gente está quase no final do episódio. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga a reputação das empresas implementando um programa de diversidade. A gente fala tanto que vai ter visibilidade de marca, que ela pode ter vários benefícios, mas para uma empresa que ainda não teve contato com o seu tipo de trabalho, quais benefícios reais que ela pode ter? Boa, perfeito. Acho que a grande dúvida da maioria das empresas é o que eu ganho com isso, em cuidar da minha comunicação, em trazer diversidade e afins. Eu falo que uma das coisas que essas empresas ganham é um profissional que está muito afim de trabalhar. Porque quando você pensa em grupos minorizados, pessoas que não têm tanta oportunidade, essas pessoas elas dão muito valor às empresas que dão essa oportunidade. Então eu tenho casos de mulheres trans, por exemplo, que começam a trabalhar na empresa e aí elas têm um amor por essa empresa, assim, uma gratidão até, que às vezes precisa ser cuidada para não se tornar refém de, gente, eu não vou largar essa empresa por nada, mas essa pessoa, ela gosta tanto da empresa que ela recusa até, muitas vezes, propostas que ela olha e fica assim, tá, eu vou ganhar mais, mas eu vou perder espaço, vou perder o respeito que eu tenho aqui, então eu prefiro o respeito. Então, essas empresas, quando elas dão essa oportunidade, ela tem que ter certeza a certeza que eu dou é que elas vão ter profissionais incríveis e com vontade de trabalhar. Não é uma pessoa que tem tantos privilégios que hoje está na empresa, amanhã não está nem aí, faz corpo mole, não. A pessoa ela entrega o melhor que ela tem ali para oferecer. Outro benefício é que as empresas vão começar a ter inovação. Então, quando você traz pessoas diversas para o seu time, para a sua equipe, para a sua empresa, você começa a ter inovação, porque essa pessoa, ela tem uma outra forma de olhar a vida. Então, ela começa a trazer outras provocações. Eu lembro que todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre trouxe provocações que nunca foram pensadas. Nunca, assim, as pessoas acharam importante. Então, às vezes, a pessoa olha e fala, tanto faz como eu vou mandar a vaga. Então, esses dias eu fiz uma análise de uma vaga que a pessoa estava fazendo e ela falava assim, nossa, eu não estou conseguindo contratar ninguém. Deixa eu ver como é que tá essa vaga. Aí lá tá a vaga, né? Descritivo horroroso, uma imagem que não condiz com nada. Eu falei, você quer diversidade? Primeiro você tem que tirar essa imagem. Essa imagem não diz nada para ninguém, não conversa nem com a empresa, nem com quem vai trabalhar. As informações estão feias, então você tem que pensar quando você vai fazer um post, alguma coisa relacionada à vaga. O que eu quero? Quem que eu quero? Quando as pessoas procuram vaga, o que para elas é importante? Local, função, salário. O que essas pessoas elas buscam quando elas querem ser empregadas? Tudo isso você precisa saber. Que imagem eu vou colocar ali? Eu vou colocar a imagem de um homem, vou fazer uma comunicação toda voltada para o gênero masculino, e aí eu falo, eu queria que uma mulher se candidatasse. Você não colocou uma foto que represente ela ou qualquer outra pessoa. Na sua comunicação você está usando assim muito termos que quem lê fala, eu acho que é uma vaga para um homem. Então preciso de um vendedor com experiência, né? Sabe? Dá para fazer algumas modificações na palavra, no enunciado, ali, né? No contexto, para que todo mundo leia e fala, putz, essa vaga eu acho que é para mim. Essa é a magia da inclusão e essa é a magia que eu faço. A comunicação ela precisa ser feita para todo mundo. As pessoas precisam ler e falar, putz, eu acho que essa vaga é para mim, eu acho que essa vaga é para o Vitor, eu acho que essa vaga é para o Lê, eu acho que essa vaga... Que daí você vai ter um pipeline, você vai ter pessoas candidatando muito mais diversas e aí você começa a trazer inovação.
E aí, só aproveitando que às vezes as pessoas se confundem quando vão fazer vagas afirmativas. O que é uma vaga afirmativa? Então, a vaga afirmativa é para quando você quer aumentar a sua diversidade dentro da sua empresa. Então, você olha para sua empresa e fala, nossa, eu não tenho uma pessoa negra, ou não tenho uma pessoa PCD, ou não tenho uma pessoa LGBTQIAPN+, e eu quero trazer essa pessoa. Só que eu quero trazer de uma forma propositiva. Você faz uma vaga afirmativa. Essa vaga, ela vai compor todas as competências técnicas que você precisa para aquela vaga. A diferença é que você vai pegar e vai colocar em cima, preferencial pessoas negras, preferencial pessoas PCDs. Para que gere um alerta para essas pessoas olharem, nossa, eles querem trazer essa pessoa, então quer dizer que essa empresa está preparada para me receber. Então, vou me candidatar. Às vezes eu não conheço ninguém que trabalha lá, mas eu vi que você fez essa vaga. Então eles estão cuidando. Foi o que a gente comentou. Pode ser que tenha erros e acertos, mas vocês têm esse propósito. Não é um lugar que eu vou entrar e não tem um banheiro para usar. Não tem uma cadeira adequada para usar. Não, vocês vão cuidar do mínimo. Não tem rampa. É só escada, então uma pessoa cadeirante não pode entrar. Não, tudo isso vocês já cuidaram do básico. Vai ter as coisas que é com o dia a dia que você vai aprendendo. E essa é a diferença da vaga afirmativa. É uma vaga que você faz específicas para atrair esse público. Não é uma vaga café com leite, então não é uma vaga que eu entrei e eu não tenho um trabalho. Na verdade, é só para dizer que tem. Não. Eu já vi muito. A pessoa ela vai entrar, o correto é esse, né? A pessoa entrar, ela vai executar o trabalho dela, ela vai fazer tudo ali conforme a função, mas você fez aquilo para aumentar um pouco mais rápido, para você ter mais diversidade. Daqui uns anos, daqui um tempo, você não vai precisar fazer isso, porque já vai ser orgânico. O seu RH vai estar com o olhar mais treinado, então ele não vai contratar as mesmas pessoas, ele vai ter outros conhecimentos e falar, não, mas aquela pessoa ali é mais interessante pelo currículo e por todos os skills. E não olhar e falar, parece que é interessante, mas eu vou no básico aqui que eu conheço, que eu sei que vai dar certo. E se uma empresa é menor, uma empresa de pequeno ou médio porte, e ela quer contratar pessoas diversas, mas ela não tem essa assessoria, ela não tem esse skill mesmo, ela não sabe como fazer. Que caminho você pode dar para essa pessoa, para que isso fomente cada vez mais? Uma empresa menor, que não tem uma área só de diversidade, que não tem profissionais ainda especializados, mas ela quer anunciar uma vaga, por exemplo. Perfeito. O que eu sugiro é que ela contrate a minha consultoria, que eu pego a vaga dela. Vendo? Já deixei o gancho. Que eu pego essa vaga e ajusto para ficar de uma forma Mas inclusiva. Acessível para pequenas e médias empresas. Sim, é acessível. Eu procuro fazer de uma forma acessível porque eu quero que isso aconteça, de fato. Porque senão fica muito elitizado, né? Fica só naquelas empresas multinacionais. E às vezes uma empresa menor, ela tem esse viés, ela quer realmente isso como cultura, mas ela fala, não tem estrutura, não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer isso acontecer sem eu fazer uma vaga que, ao invés de eu ir para o lado positivo, eu vou ofender alguém porque eu não soube construir. Entendeu? Acho que muita gente está nessa situação. Sim, eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana, um amigo me ligou e aí foi assim, interessante. Ele falou, eu tô com um problema aqui, eu não sei como que eu vou resolver. Então, eu falei, me conta, aí vamos ver o que pode acontecer. A cliente dele falou assim, olha, eu quero... É um cuidador, né? Ele trabalha com cuidadores e afins. Eu quero um cuidador, mas ele precisa ser homossexual. A cliente fez esse pedido. E ele ficou pra mim, sabe, como que eu vou... É uma empresa pequena. Como que eu vou abordar essa pessoa? Eu vou chegar pra pessoa e falar assim, homossexual? Não é só qualificação. Não é qualificação, porque a cliente, ela tinha isso. Ela, claro, tinha todas lá o descritivo, que queria que a pessoa fosse formada, tivesse disponibilidade para viagens, porque é uma senhora que tem uma vida ativa, então ela precisa que esse cuidador faça essas coisas. Mas ela tinha essa preferência, se fosse um homem, que fosse um homossexual. Tá bom. E aí ele ficou nesse impasse. Como que eu faço isso? Como que eu chego nessa pessoa? E aí eu tô aí... Isso também faz parte do meu trabalho, eu dei essa consultoria para ele. Conversando, nós encontramos uma solução e a melhor solução foi
você faz todo o crivo, então, todas as qualificações técnicas, disponibilidades, valores e afim, você vai fazer nessa negociação. Aí vai afunilando, vai ter algumas pessoas. E aí, dentre essas pessoas, você conversa. Só que aí vai ter que ser uma conversa presencial. Porque, às vezes, você pode até colocar na sua ficha de orientação sexual. Às vezes, para receber benefício, então a pessoa coloca homossexual, que aí você vai saber que vai ser o marido dele ou a esposa dela que vai receber aquele benefício. Só que ainda as pessoas têm muito medo de colocar e lá na frente, quando tiver uma possível demissão, alguma coisa, puxarem por isso. Então tem muitas pessoas que não se autodeclaram, não se declaram lá heterossexuais ou gays ou afins, homossexuais, ou nem a raça, né? Não declaram se são pretos, são pardos, se são brancos, se são indígenas. Então, foi a sugestão que eu dei para ele. Então você vai fazer todo esse crivo, ou seja, então a pessoa ela vai estar super capacitada, vai ter todas as competências técnicas e no final ele vai fazer essa pergunta. Pode se fazer a é pergunta? ou não. Na conversa, eu também sim, tenho dúvidas. pode fazer. Pode. Mas aí eu falei pra ele, você tem que ter uma conversa e explicar o contexto. Você não tá perguntando assim, porque tem que tomar muito cuidado, porque tem vagas que colocam, eu quero um gay afeminado, tipo que passava no Zorra Total dos anos 2000. Não, isso daí não existe. Ali era um personagem que as pessoas fazem. Você pode chegar e perguntar. Falar assim, olha, temos esse caso, essa cliente ela tem preferência, e eu preciso saber se você é homossexual, não. Não sou. Tá bom, vou deixar você aqui no pipe. Se não encontrar, mostra pra ela. Fala, olha, eu tenho essas pessoas qualificadas, com o que você quer são essas pessoas. Se você achar homossexuais, você indica. Se não, vai ser essas pessoas e acabou. Mas precisa ter a conversa. Esse tipo de conversa não dá para você ter por e-mail, mandando uma mensagem, um form, sabe? Não, você tem que sentar com a pessoa, conversar, humanizar. Para você explicar o motivo, por que ela está escolhendo isso. E para empresas menores, isso acontece diversas vezes. Porque eu já ouvi várias pessoas falando isso. Do tipo, eu prefiro contratar homossexuais para ser vendedores, porque eu acho eles mais divertidos. Tem aí um estereótipo no meio, mas se você tem essa preferência, você tem que ter todo um trabalho ali antes para conversar e até para a pessoa se sentir confortável, porque às vezes a pessoa... Do nada vem uma pergunta assim, né? Do nada e com essa imagem, mas você não parece. Não é questão de parecer. Você tem graduação aqui em tal, trabalhar, segue aí. Sabe, Do nada, assim, né? Então, essas coisas, as pequenas empresas, elas sofrem muito. E aí eu procuro ajudar para que essa conversa seja humanizada. Porque pode acontecer isso, de perguntar assim de um jeito estabanado e a pessoa até processar. Fala, nossa, a pessoa tava me... Porque aí entra no, eu achei que ela me julgou. Não, é que a pessoa não soube fazer a pergunta de tipo, eu preciso porque minha cliente pediu... essa característica e se você se enquadra, beleza, se você não se enquadra, esse tchau. processo de... A gente está encerrando já, né? Mas só voltando para pequenas e médias empresas que queiram contratar seu serviço ou que queiram ter esse viés da diversidade. O dia a dia, se ele não tem grana para poder manter uma consultoria ou ele não consegue te contratar, né? Enfim, não tem grana. E ele contrata uma pessoa diversa. Eu acredito que ele vai ficar também preocupado no dia a dia. Se alguém vai fazer uma piadinha, se alguém vai, fazer algo que vai contra a cultura que ele quer implementar. Entende? Não sei se eu consigo fazer entender. Mas como que isso pode ser benéfico e feito da forma correta se a pessoa tem poucos recursos? Perfeito. Eu sempre falo que é arrumar a casa. E arrumar a casa no sentido de... Você precisa dar ferramentas para sua liderança. Então, mesmo a empresa sendo pequena, sei lá, vai ter alguém ali que vai ter convívio direto com essa pessoa nova. Essa pessoa precisa saber por que foi contratada uma pessoa diversa. E algumas importâncias. Então, se é uma pessoa trans... Precisa ficar claro que se for uma mulher trans, ela vai usar o banheiro feminino.
Não é um acordo. E vamos ver que banheiro que sobra para ela. Não, ela vai usar o banheiro feminino. E aí isso você começa a fazer comunicação, que é uma mulher e ela vai ir lá usar o banheiro dela. Uhum. E as pessoas... Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes as pessoas, elas contratam, e quando chega essa pessoa diversa, ninguém tem coragem ou autoridade para falar assim, não, gente, ela vai usar isso aqui, ela vai trabalhar naquela mesa, o nome dela é esse, essa é a função, não tem piadinha, não faz sentido. Se não tem essa pessoa, se todo mundo deixa assim meio em aberto de vamos ver com o tempo, as pessoas vão se adaptando, isso não acontece de uma maneira genuína. Isso não acontece. E fica traumático para a pessoa. Fica traumático para a pessoa. Eu lembro que eu tinha uma amiga, aliás, tem uma amiga que ela foi trabalhar numa empresa, ela é uma mulher trans, as pessoas davam função masculina e assim, de propósito para ela. E aí, tipo, não é questão de, tudo bem, tem mulheres que fazem. Beleza, se todo mundo faz aquele trabalho, é uma coisa. Agora você pegar aquela mulher trans não, todo trabalho pesado ela vai fazer. Qualquer trabalho leve passa para outra pessoa. Aí você tá de marcação. Que banheiro ela vai usar? Ela vai ter que usar o banheiro lá do fundo, que ninguém usa. E é isso que a gente pode fazer. Mas acontece, né? Sabe? Então, isso daí gera um trauma. Se tem uma pessoa que chega lá não, ela vai usar esse banheiro, as funções são divididas assim, então é uma função pesada, então você vai acabar fazendo pesado, mas também todo mundo faz. É uma coisa, agora, só você fazer o pesado. Na hora que você vai usar o banheiro, você não tem um banheiro certo, você tem que usar o banheiro lá, longe. Todas essas complicações, as pessoas diversas vão saindo. Ô, Samantha, você tá falando, né, mulher trans, homem trans, e estabelecer um banheiro que a empresa estabeleça um banheiro para a pessoa poder usar. E quando a pessoa ela não se identifica nem como mulher, nem como homem, como que a empresa não binário, como que a empresa deve se portar nesse caso? Porque no caso, se você tem banheiro feminino e masculino, qual que seria o mundo ideal? Perfeito. O banheiro a gênero. Posso ter? Pode ter o banheiro a gênero, que é um banheiro, é uma cabine só. Então é uma... A gênero que fala? A gênero. E aí... E as empresas estão implementando isso já ou não? Algumas empresas têm. Algumas empresas têm. Eu nunca vi, por isso que... Poucas têm, mas, por exemplo, no Google, onde eu trabalhava, tinha. Então era o banheiro... Não, e lá era muito, muito legal, porque a maioria dos banheiros era a gênero. Então é um banheiro simples, igual da sua casa. Então tem o lavabo lá, o vaso sanitário e só. Então a pessoa entra lá sozinha. E é interessante você falar, porque assim, na cabeça de muitas pessoas pode ser que, nossa, você tem que revolucionar, fazer alguma coisa assim. Roda, né? E é uma coisa tão simples. Um banheiro simples, como você falou, de casa, você já resolve o problema. É um banheiro individual, que aí não... E ele não tinha plaquinha, era um banheiro individual. Pronto. Quem quiser vai lá usar, tá livre, você vai lá, usa, sai, acabou. Então tem essa opção de você fazer um banheiro individual, que é muito mais confortável, até para pessoas não binárias, pessoas trans e afins, e até para todo mundo, né? Você vai lá no banheiro e resolve. E nos banheiros que tinham mais cabines, que também tinham essas opções, então tinham banheiros com cabines, tinham banheiros com um chuveiro, enfim, né? Um banheiro mais completo. Aí eles tinham lá destinado a mulheres e a homens. Né? Se você não tem, nessa questão, é sempre importante você combinar com essa pessoa não binária. De tipo, qual banheiro você se sente confortável para você usar. Normalmente, essa pessoa vai dizer que se sente confortável em usar o banheiro feminino por conta de não sofrer preconceitos e retaliações, né? E segurança. Então, provavelmente, a maioria das vezes, essa pessoa vai escolher isso. Se você não tem a opção de um banheiro assim, individual e a gênero todo mundo possa usar, você pode fazer essa negociação. E aí é isso, e é se bancar. Do tipo, olha, fulano de tal, uma pessoa não binária, vai usar o banheiro feminino, nananana, porque essa pessoa só vai usar o banheiro, não é nenhum tarado, nem nada disso, e tá dado como regra ali o que vai usar.
As pessoas, elas podem até assim, uma ou outra vez achar estranho. Tipo, ai, nossa, que horror. Mas depois, vira natural. Porque ela vai olhar e vai falar, nossa, a pessoa foi lá no banheiro, ela usou e foi embora, ninguém fica. Tudo que é novo, a pessoa se assusta depois. Mas você precisa de uma pessoa que banque, porque senão começa as conversinhas de corredor. E aí vai ficar aquela situação chata de quando a pessoa entrar no banheiro, todo mundo sai, as pessoas tratam mal. Gente, uma pessoa fica olhando com aquela cara, parece que tá com medo, né? E aí, e um dado que eu tenho é que as mulheres trans e travestis, são as que mais têm infecção urinária. Porque muitas das vezes elas preferem segurar, só fazer em casa, então ficam lá, sei lá, 7, 8 horas, 9 horas segurando, pra não ir no banheiro, pra não sofrer esse tipo de coisa. Constrangimento. A gente precisa fazer esse trabalho. Ideia. Mas a gente precisa fazer esse trabalho. Caramba, é muita coisa, hein? É. Por isso que o trabalho da Samantha é tão necessário. Sei que a gente estendeu um pouquinho o horário, Sim. mas gostaria de agradecer de novo. Eu queria só fazer mais uma perguntinha aí, antes de acabar. Que ela fala tanto na consultoria dela sobre resolução de conflitos. E como é que a gente trabalha conflitos, né? Resolve os conflitos em ambientes de trabalhos diversos? Cara, é muito simples. Você contrata a minha consultoria, que eu te falo na minha consultoria, Foi tá? um gancho, tá vendo? Eu não vou ficar te dando todos os spoilers. Isso aí. Mas é legal essas provocações, porque às vezes no dia a dia o CEO, o gestor, ele não se dá... não está no repertório dele, né? No dia a dia de pensar nesses cenários. E as provocações que a gente fez hoje foi justamente para a pessoa se colocar no lugar, né? Sim. Que a gente vive a vida no automático. Às vezes você deixa de contratar outras pessoas por achar que é muito complexo, que é muito difícil, ou você vai arrumar um problema e, na verdade, não. Você está, né, trazendo novas possibilidades, novos talentos, né? Pessoas que vão vestir a camisa da sua empresa. Sua empresa vai ser muito mais inovadora, como você falou, e todo mundo ganha, né? Sim, sim. É mais fácil do que parece. E aumentar a produtividade, né? Que é uma das coisas que até tá no slogan ali, ó. Aumente sua produtividade em 15%. Isso aí. Então, acho que é isso, né, Vi? Obrigado. Obrigado mais uma pela vez, disponibilidade. Samantha. Parabéns pelo livro, pelas novas frentes de trabalho. Tenho certeza que no próximo podcast ela vai estar com mais 5 frentes aí abertas. Certeza que ela não para. E sucesso aí para você na jornada, você merece. E agora, segundo semestre, empresas contratem a Samantha aqui para fazer as palestras, porque vocês viram, né, a leveza com que ela trata o assunto. E é importante você trazer com essa riqueza de detalhes e fazer com que a pessoa do outro lado sinta a vontade de conversar sobre, né? Senão vira uma aula, né? Você fica todo mundo ali quieto, né? Um monólogo, e a pessoa não interage, que é super importante, né? Sim. Então, parabéns pelo trabalho. Deixa as suas redes sociais aí pra gente colocar aqui na tela. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Eu amei. Que bom que dessa vez você conseguiu participar, né? Quase que eu não consigo de novo. Quase que uma cirurgia mentira do podcast. Mas deu certo, né? Deu super certo. Então, tô super feliz. Muito obrigada, gente, pelo convite. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho e afins, Samantha Neves nas redes sociais. Samantha com 2 T's, H.Neves. Lá também tem um livro, se vocês quiserem comprar, tem livro, tem consultoria, tem mentoria, tudo que vocês precisarem, tanto nas redes sociais quanto no meu site, é Samantha Neves. É só pegar aquele G grande, buscador, Google, que vocês me encontram em todos os lugares e todas as plataformas. Muito obrigada pelo convite. Espero vir aqui mais vezes e agora com mais projetos, né? Porque agora mais do que eu trouxe, vamos ver o que eu consigo trazer aqui para eles. E é isso, gente. É isso aí. Só para finalizar, a Samantha fez um evento conosco em maio, né? O Nós Voz Delas. Sim. Foi maravilhoso a contribuição que ela deu pro evento. Foi julho? Finalzinho de julho. Comecinho de julho, na verdade. Nossa, gente, tô muito louco. Então foi julho. E esse evento foi super importante. Teve participação do Sebrae, a Primenute participou, a doutora Lindalva. Então foi uma mulher de cada segmento trazendo uma história. Foi enriquecedor, o pessoal adorou. Espero que a gente faça mais eventos juntos, palestras também. E acho que só tem a agregar, né? É isso mesmo. E em 9 meses ela já fez tudo isso. Imagina daqui a um ano. Né? Vai ser presidente, já. Isso aí. Obrigado, Sá, de novo pela disponibilidade. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado. Prazer recebê-la. Estamos juntos, então se você gostou do episódio, já curta, comenta, compartilhe nas redes sociais também. Já tem cortes aqui do episódio. Então a gente está super aí
disponível a Samantha também para comentar, responder os comentários de vocês, tá bom? Isso aí. Então, obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.